Olá pessoal, está começando mais um Condomínio Informal, programa que trata o universo condominial de maneira leve e descontraída. Hoje eu estou com o meu time de síndico 5 estrelas e hoje nós vamos falar sobre certificação do síndico 5 estrelas. Muito bem, ensaiadinho, hein? O que é? Onde mora? Do que se alimenta? Esse é outro programa. Hoje no Condomínio Informal. Esse é outro... Nós estamos percebendo que os condomínios nos procuram através da certificação 5 estrelas, mas na realidade eles não fazem ideia de todo o processo e de tudo que a certificação exige para que nós sejamos certificados. Não sabem da questão da necessidade das certidões negativas, da prova que a gente faz, das certificações que a gente faz. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, como funciona, como chegar a ser certificado, o que isso envolve, as festas, a bebedeira, network. Carlos, e aí, como é que você chegou aqui? Como é que você diz para as pessoas sobre isso? Essa com certeza, e acho que é a opinião já geral de todos, principalmente os certificados. Nós somos da primeira leva, né? Da primeira turma, os famosos primeiros 40, né? Os que vieram capinando para os outros passarem atrás, né? Abre alas. Para quem não sabe, essa certificação passou a existir desde 2019, né? Fevereiro de 2019. Janeiro foi a prova, a certificação foi em fevereiro, né? O resultado saiu em fevereiro. Se você olhar a sua carteirinha, você vai ver. Fevereiro de 2019. Verdade. Carteirinha de clube. É uma identificação do síndico 5 estrelas, por favor. Mas essa, com certeza, é uma certificação que veio para revolucionar o mercado condominial, né? Porque hoje, pelo menos, a gente tem aí uma chancela, um carimbo mostrando o quanto você pode, para os condomínios, né, que cada vez mais buscam síndicos profissionais, o quanto eles podem ter aí uma garantia de estarem buscando e contratando bons profissionais, né? Como o próprio Rogério já comentou, para você conseguir essa certificação, a gente tem um mantra dentro do nosso grupo que é mais difícil do que fazer a prova da OAB. Temos aqui 2 advogadas, né? Só contando uma curiosidade... Não, é mais difícil mesmo. A taxa de aprovação quando eu falo mais difícil, justamente a taxa de aprovação, porque a nossa turma mesmo, em fevereiro de 2019, foram 7%. Só 7% dos inscritos, gente. Todos os inscritos, apenas 7% passaram na prova. Deixa só... Por que é mais difícil? Porque você tem uma faculdade de Direito e aí você faz a prova da OAB. Você faz a prova do síndico 5 estrelas, o que você tem antes? Gabor RH. Você tem a Gabor RH, mas você tem uma série de outros. Não é necessário, não é um requisito, tipo, não é um requisito para você. Ajudou pra caramba. Não, com certeza. Mas aí, quando a gente ensina as pessoas a estudarem e tudo mais, entendeu? Eu entendi o ponto que a Priscila levantou, até porque quando você está fazendo a prova do síndico 5 estrelas, você não está tratando de um específico tema assunto do direito, não. Tá? Não. Você está tratando de legislação, de normas reguladoras, ABNT, manutenção, segurança, conservação, recursos humanos, tributário, fiscal, mediação. Sabe, é uma enormidade. Imaginem, né? É uma prova multidisciplinar. Tudo que você vivencia num condomínio é o que normalmente vai cair na prova. E com um pequeno detalhe, não vou falar nada. Vou deixar a Vanessa colocar qual é o nível de aprovação, por que é tão difícil, qual é o índice. O índice é baixíssimo. Eu falo para poder passar e passar na prova, qual é o índice de acerto? 80% mais a prova 80% escrita. para corrigir a prova escrita. Senão, se você não passar, eles nem olham essa prova. Não, e é verdade, mas é isso que garante uma certificação de qualidade. A gente jamais teria a chancela da USP, né, da Fundação Vanzolini, se não fosse algo sério e realmente
que traga eficiência para o mercado. Porque, verdadeiramente, eu nunca vi a USP se metendo em nada, a Fundação Vasolini se metendo em nada, que não fosse algo que desse aí. Eles têm um nome bastante pesado no pesado mercado. Tem que E zelar é por ele, interessante que não é que nem as outras categorias de classe em que passou, para sempre serás. Não, tem a né? recertificação. A gente tem que recertificar, tem que isso aí. assistir palestra A cada sobre 2 temas. anos. Não, as palestras não são a cada 2 anos. Não, a recertificação... Fala direito, Tá bom, Carlos. desculpa. A recertificação a cada 2 anos. Perdão. Com várias De quanto em quanto tempo tem a palestra? Pelo menos de 6 em 6 meses. Com certeza. Então, coloca. São pelo menos fala direito 4. para as pessoas que estão assistindo. Não, você que tá falando. São 4 recertificações, na verdade, 4 trabalhos, porque na verdade não é só assistir a palestra. A gente tem que fazer depois um resumo de tudo isso, apresentar no tempo hábil, que eles colocam aí um prazo determinado, não é bagunçado como as pessoas pensam que é. Até a recertificação eu posso entregar todos os trabalhos. Na verdade, não. Você tem um prazo para cumprimento dos temas. A gente tem a questão aí das certidões, que devem estar todas em ordem, em perfeita ordem jurídica, para que a gente não traga aí nenhum tipo de prejuízo aos condomínios que fazem o contato com esses síndicos para estarem no mercado. O síndico, quando ele passa na prova, ele entra para uma família de síndicos 5 estrelas. Que a gente Agora fala vai que é uma falar da parte constelação. boa. Porque é uma família. Sim. A gente começa a criar um clã aí, um grupo de apoio enorme, porque essa que é a grande verdade, é um grupo de apoio muito interessante, tanto com lista no WhatsApp, que alguns participam, outros não, cada um, né, tem as suas peculiaridades, mas nós temos os eventos que fazem com que a gente se sinta pertencido, unido, mesmo as aulas e palestras online, que muitas vezes tem também, a gente está sempre ali juntos, contribuindo um com o crescimento do outro. Não é um grupo de apoio onde as pessoas querem usar a cabeça do outro como trampolim. Pelo contrário, ali forma-se verdadeiramente um grupo onde todos estão interessados em manter a chancela, pelo menos eu estou falando isso, das pessoas que eu conheço. Se tiver alguém fazendo coisa errada aí ou usando o nome de forma inadequada, já fica a advertência aí. Mas a realidade... Mas faz a advertência hoje. Vai pra você. Ricardo, incorpore em mim aqui. Hoje, a advertência vai para você, síndico 5 estrelas. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, te pego na saída. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, te afogo na piscina do próximo evento. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, a gente vai fritar você em óleo quente. Se você estiver fazendo alguma coisa de errado, é fogo no parquinho. É claro que a gente cria uma rede, né? E a gente se conversa e tal. Obviamente, nós temos mais intimidade com uns do que com os outros, mas, em geral, a gente começa a usar isso também em concorrências, por exemplo. Vou eu, a Vanessa e o Carlos para concorrência. Não vou falar da Priscila porque ela está comigo sempre, né? Então, a gente conversa, a gente fala sobre o condomínio, a gente fala sobre opções, sobre como isso vai funcionar. Recomenda um ao outro. A gente está saindo de a gente pergunta se quer, se está afim. E até fala, né? Esse tem mais a sua cara. Né? É isso. É isso. Então, assim, a gente cria mesmo. E isso não é uma coisa ruim, vamos dizer assim. É um cartel. Essa era a palavra que eu estava procurando. A gente não usa isso para prejudicar os condomínios ou para fazer qualquer coisa. Muito pelo contrário. A gente ajuda e a gente tenta identificar o condomínio que tem mais o perfil de cada um para distribuir. Nós trabalhamos, o Gustavo, por exemplo, que é o do Condomínio Soluções, ele trabalha com 2 síndicos 5 estrelas, que eles estavam com dificuldade de se colocar, e ele coloca, e ele usa na equipe dele para ganhar experiência e ganhar vivência. Eu acho isso muito legal, acho isso muito proveitoso. Porque podem se juntar, né? Esses dias eu estava vendo ali uma publicação de 2 síndicos juntos que cuidavam de um condomínio. Disseram por aí que era o único condomínio 10 estrelas. Mas eu conheço uns 18 que são 10 estrelas aqui, né? Mas tudo bem. Eu sou uma constelação inteira. É isso aí. Não vou entrar nesse mérito. Mas as pessoas podem se juntar de repente. De repente eu não tenho paciência, ou você tem o conhecimento em um condomínio, mas você não quer atuar diretamente. Então vamos fazer isso juntos. Uma coisa é certa, é melhor dividir o caviar que comer merda sozinho. Nossa senhora.
Não é? Vocês nos desculpem, mas é que aqui a gente é informal por isso. Porque a gente solta umas pérolas Porque de vez é em bom, quando. a gente tem que ajudar o outro. Eu não vou conseguir ter todos os condomínios de São Paulo comigo. Não. Mas eu tenho que dividir aquilo que Sim. eu posso. Eu indico outro. Tem gente que é fominha, pega um monte, depois perde um monte também na mesma sequência. Né? A gente só posso abraçar aquilo que eu posso gerir. As pessoas vão além da capacidade e começam a prejudicar o próprio trabalho, né? Exatamente. Se queima no mercado. Mas, voltando um pouco pro assunto nosso tema, assim, o que me deixa muito feliz, muito contente, é garantir, é ver que, assim, por conta dessa bendita certificação, a gente hoje, eu digo que é separar o joio do trigo, né? Assim como em qualquer profissão, síndico profissional, você vai ter ótimos, excelentes profissionais. Modéstia à parte, tem 3 aqui nessa mesa que me acompanham já há 2 Você anos. junto, Carlos, com você. Eu quero confete. Não. Com você também, Carlos. A gente você é não se incrível. autoelogia, mas enfim. Às vezes eu me elogio, mas eu elogio você também. E você tem aquele cara que, infelizmente, é o picareta, que acaba, né, manchando o nome, né, a profissão. Mas sabe o que eu Então- acho mais bonito do grupo, assim? Que a maioria, né? Não posso falar de todo mundo, porque eu também não conheço todo Nem mundo. eu. Mas a maioria, se eu tenho alguma dúvida e eu preciso dividir com alguém, eu ligo pro Carlos, eu falo com a Vanessa. A gente tem a humildade de saber que a gente não sabe de tudo. É isso. Né? E acabou se formando um grupo de apoio. Gente, eu sou amiga de todos os síndicos 5 estrelas do Brasil. Olha que incrível. Não é Incrível só, mesmo. não é só São Paulo. Incrível mesmo. A gente faz as viagens para ir nos eventos em outros estados. Olha lá o nosso Arlo, Tiago, o pessoal do Rio, o Antônio Carlos. É o síndico com mais sex appeal, né? Todos eles. A gente tem um grupo realmente de amigos. Não é só de síndicos amigos, mas de amizade realmente pessoal. Eu vou pra Salvador, eu durmo na casa de Arlo com a minha amiga, com os filhos dele, virei tia e tudo. Parece brincadeira, mas se forma e se formou uma família. Um Legal. grupo de apoio que é uma família, que é além de qualquer edificação, que é eu além acho- de condomínios. E eu acho inclusive. legal que o respeito e a admiração é mútua, né? Então, nós tivemos o evento pouco tempo atrás, né? E as pessoas chegam na gente com admiração, né? É isso. E sabe? não tem preço. Exatamente. Nossa, a gente te assiste. E não é com inveja, né? Com admiração mesmo. Nossa, a gente te assiste, obrigado. Oh, uma moça, eu nem lembrava. Ela veio me agradecer por eu ter ajudado ela na certificação passada que ela não passou. Falei, foi por isso. Você foi atrás de mim. Eu entrei numa live, ela falou, você não participou? Muito obrigado, agora eu consegui e tal, não sei o que. Eu nem lembrava, sabe? Então, assim, tô falando do que eu recebi, eu não posso falar do que os outros receberam, né? Então, assim, tô falando que comigo sempre foi uma admiração Comigo também. E uma... E chorando junto. E uma A gente chora questão, junto. E uma questão de que eu admiro muito os outros, admiro todos vocês, admiro as pessoas que passam, o Denilson, que eu falei agora há pouco, que foi um cara que era... Ele saiu do nada, né? Ele trabalhava em banco, ele ficou desempregado, virou gerente predial, virou Uber e foi estudar. O cara foi o primeiro da prova, da penúltima prova. Isso é muito legal, né? Puta potencial, sabe? O cara super humilde. Ele fala comigo, ele sempre assiste a gente. Um abraço, Denilson. Ele me vê, ele agradece porque eu ajudei, porque eu dou toque nele e tal. Cara, eu também não sei nada. Eu não sei tudo. Não sei nada, não sei tudo. Então, eu falo porque ele se espelha. Eu sei que ele se espelha na gente. Eu sei que para ele, nesse momento, é importante esse apoio, né? Então, eu acho que essa troca é muito bacana. E veja, desculpa te interromper, Priscila, esse exemplo que você deu eu acho fantástico. Quantos dos nossos colegas de profissão hoje, síndicos 5 estrelas, que foram buscar primeiro a certificação para depois começar a trabalhar? Tem muitos. E nós fizemos um pouco o caminho inverso, até porque não nós somos existia, né? não existia a gente certificação, tava a antes. gente já estava atuando. Mas eu acho isso extremamente importante, porque da mesma forma que a gente pode colaborar com os novos síndicos,
absolutamente nada impede que a gente aprenda com eles que Sim. estão há menos tempo. Esse é um mercado extremamente Isso com certeza. dinâmico. Ainda Então, bem por não é isso. porque a gente está um pouco mais de tempo no mercado que a gente tem mais conhecimento. Não, a gente tem um pouco mais de experiência. Só. Agora, conhecimento pode ter algumas situações que um cara acabou de chegar novo, que ele já tem uma experiência melhor com a gente num determinado evento, num determinado específico assunto, que nós ainda não temos. Certamente sabe? vai Isso é aparecer legal. gente muito mais genial que a gente. Com certeza. E ainda bem por isso. Sim, a sem gente abriu dúvida. portas, Sim, gente. sem dúvida. A questão é cíclica. A única eu coisa acho, que chegamos antes. eu acho que o importante, o que eu quis colocar com isso por exemplo, no grupo que eu convivo, e se eu visse alguma coisa diferente disso, eu também não gostaria mais de estar estar junto. junto. Mas assim, eu o também. grupo que eu vejo, não existe esse ciúme e essa Rivalidade, inveja. Tá? inveja. Não, é um grupo de ajuda mesmo. A gente até tava na mesa no evento. Eu não sei se você lembra que. Não sei, eu não me lembro quem foi que virou e falou assim: eu tava lá fazendo a entrevista e baixou a Priscila. Eu virei pra eles e falei, não sei o que lá. Como várias vezes eu me lembro da Vanessa. E repito, cada condomínio tem o seu DNA. Então a gente acaba influenciando um na vida do outro, e é interessante porque o ser humano não nasceu sozinho. Eu sempre falo que é o seguinte, é uma responsabilidade enorme. Eu me sinto muito responsável. Tanto é que mesmo no nosso programa, sendo formal, informal, é uma responsabilidade gigante o que a gente passa aqui. Sim. E a gente, quando vem aqui, a gente vem muito preparado para falar aquilo que a gente vive. Uhum. Às vezes a gente deve errar, falar Sim, alguma eu ia falar bobagem, isso. tá tudo bem. Natural, né? Agora, por isso informal, mas a intenção é de acertar. A intenção é de colaborar, de contribuir, de fazer com que o mercado condominial todo cresça. Quando eu venho pra cá, eu não venho falar a Vanessa vai crescer, não. Eu falo a Vanessa, o Rogério, a Priscila, o Carlos, a constelação inteira vai crescer. E aí, quando a gente percebe também que tem alguém que tá indo no caminho errado e, gente, vai acontecer, a gente também pode... Eu me sinto, pelo menos, na obrigação de puxar a orelha. Falar, presta atenção aí, toma Que cuidado tá aí. acontecendo? Pô, você faz parte do mesmo grupo que eu. Não vai botar sombra na minha estrela, não. E aí eu falo isso, mas com o maior amor do mundo. Porque a gente sabe que o mercado, ele é bastante desafiador. E ele também é muito corruptível. E aí, a questão da prova não tem nada a ver com valores e caráter. Sim. E aí, no time, a gente acaba sabendo quem é quem também. E mesmo assim, a gente tá ali para dar força e falar, não vai por esse caminho. Toma cuidado Vai pelo com essa caminho do parceria. bem, que é bem melhor. Nossa. Exatamente. E é isso que é interessante, essa responsabilidade que a gente tem. Todos aqui temos uma responsabilidade gigante, gigante. Né? A gente sai com a consciência tranquila de que a gente tentou fazer o melhor. Eu vou aproveitar o gancho, Vanessa. Mais do que a experiência que a gente pode passar, é o exemplo que a gente pode dar. É isso. Como a gente atua no mercado. Porque a gente sabe o quanto esse mercado depende de pessoas corretas, pessoas idôneas, pessoas, né, honestas, para fazer com que cada vez mais, e essa certificação é uma certificação com essa mentalidade, porque, para quem não sabe, depois de tudo isso, você tem que acertar 80% da prova, para poder ter a sua prova escrita analisada. Depois de tudo isso, se você também tiver uma boa prova escrita, aí você ainda tem que apresentar uma série de certidões negativas para garantir que você é uma pessoa correta e idônea, né? E aí não basta passar na prova, a Sim, certidão sim. é importante. Sim. Eu quero só falar que o Carlos falou, é muito importante, que além de demonstrar o conhecimento, que é muito importante, e também não garante que a gente vai fazer um bom trabalho, porque você ter conhecimento é uma coisa, você colocá-lo em prática é outra. Além de tudo isso, ainda tem a questão de você provar que a sua vida pregressa foi uma vida adequada, que você tem todas as certidões da empresa, eventualmente, e da pessoa física, para entregar e aí sim ser certificado. Falei que não. Não, eu vou precisar falar. É interessante a gente colocar que você se dispor a fazer a prova, se dispor a algumas pessoas que a gente conhece tentaram 2, 3, 4 vezes, isso demonstra comprometimento. Dedicação à causa. Dedicação. Quantas pessoas vocês conhecem que começaram conosco lá em 2014, 2013, que hoje a gente nem sabe onde estão mais. Desistiram.
Entendeu? Existiram o próprio mercado Expurgou. Entendeu? Então, isso demonstra comprometimento. Isso demonstra que a pessoa não vai chegar lá, cansei de brincar, de ser síndico. Agora você, sei lá. Posso aproveitar, desculpa. Vocês estão abusando hoje, eu vou embora, hein? Mas eu tenho que fazer Só porque eles estão usar o estrela. gancho dela. Assim, isso que você acabou de falar, eu acho assim, sensacional. Por isso que eu Priscila. cortei. Não, perfeito. E isso vai aí um recado para os nossos colegas que ainda não se certificaram, mas que já tentaram 1, 2 vezes. Não desista. Cada Você vez pode que errar de você novo. pode errar, mas você pode se preparar cada vez melhor para que quando você conseguir a sua certificação, você vai vibrar com muito mais intensidade, com muito mais, sabe, alegria de ver, pô, finalmente eu consegui. E eu vou estar lá na primeira fileira, Pra aplaudir. batendo muitas palmas. Só não erra quem não tem. É isso aí. isso. Tá Gente, agora acabou de verdade. Vamos dar embora do Um grupo. beijo pra minha mãe e meu pai pra você. Isso. Bom, espero que vocês tenham gostado do programa. Realmente a gente entende que essa diferenciação dessa carreira, que não tem uma porta de entrada, não tem uma barreira de entrada, na verdade, você ser certificado, você ter uma comprovação de conhecimento, de proficiência, é muito importante. É um baita diferencial. Fez muita diferença pra gente, que eu sei que fez. Apesar de a gente, quando conseguiu essa certificação, a gente já éramos profissionais reconhecidos e renomados e conhecidos, né? Mesmo assim, ainda deu um baita up na nossa Validou carreira. mais. Validou muito mais o nosso conhecimento. E aquela história, né? Não é porque tem o certificado, que tem o conhecimento técnico, que na prática vai funcionar. Mas você já passou da primeira etapa, né? Você não vai colocar uma pessoa que não sabe nada, né? Então, a gente vai ficando por aqui. Procura a gente nos tocadores de podcast e a gente vê a semana que vem. Um abraço. A Repinte busca oferecer o serviço mais importante de todos, que é cuidar do seu bem-estar. Temos muito orgulho em dizer que realizamos mais de 1.700 obras em edifícios de São Paulo e na Grande São Paulo. Não deixe sua família na mão de qualquer um. Conte com a Repinte.